no supermercado. Eu vou dar esse 100 reais para aquele casal. Porque já tem mais de 14 anos que todos os dias eu dou alguma coisa para alguém. Todos os dias. Mas é muito difícil passar o dia que eu não ganho alguma coisa. Mas muito difícil. Aí entrei e fui olhar assim naquele casal, o casal andando pelos corredores. Aí eles pararam no lugar, trabalhando umas verduras. Eu cheguei e disse: vocês são crentes? O velhinho falou assim: somos. A velhinha mais para frente disse: graças a Deus. Eu falei: eu também tenho muita vontade de ser crente. Ele disse: você precisa ser crente mesmo, moço. Ser crente é a melhor coisa do mundo. E aproveita enquanto você está novo. Eu falei: não, vamos parar de pregação, que eu não quero ser crente agora não. Aí eu falei assim: é o seguinte, eu estou caçando alguém para me dar esses 100 reais. Ela pegou os 100 reais e disse: é para a gente levar na igreja. Eu falei: se você vai levar na igreja, eu vim levá-la. Ela virou para o velhinho e falou assim: eu te falei, meu bem, que Deus ia suprir as nossas necessidades. E começou a chorar. E disse: agora, moço, nós vamos comprar o que a gente precisava comprar. Aí eu virei as costas e falei: irmã, eu também sou crente. Tchau. Fui embora. Saí lá, cheguei lá em casa, fui no mercado, onde eu compro para pagar o mercado. Eu levei 6 mil reais, pensando que eu estava devendo uns 8 mil. Porque eu pago 8, 10, 15 mil de mercado por mês. Só para você entender que ninguém gasta lá em casa. Amém? E nunca fiquei devendo do mercado. Eu queria gastar era 30, 50, 100. Um dia o irmão me deu um dízimo de 1.000 reais. Eu falei assim: eu profetizo que em breve você vai me dar um dízimo de 10 mil reais. Está repreendido, pastor. Foi moço, você ganhou 10 mil, você trouxe 1. Eu quero que você ganhe 100 mil. Ah, mas eu entendi. Então quando eu falo quando eu gasto de mercado, tem gente que fica triste. Eu queria gastar muito mais. Eu dou muitas cestas básicas. Eu tenho um monte de noiado na minha cidade que todos os dias vem tomar café na porta. Não deixa eu entrar, você entrar na roupa. Mas lá na porta. E as meninas correndo para lá e para cá, e leva comigo. Tem uns que já tem as marmitinhas, a gente tem umas marmitinhas para eles, as vasilhinhas da Noé, que eles chegam, entregam a vasilhinha e levam a outra. Se não vier com a vasilha, a gente não dá, senão eles perdem a vasilha e fuma droga. Então tem que trazer a vasilha que a gente deu. E todo dia, se vocês for lá, vocês vão ver. Todo dia tem alguém pedindo comida. E eu te pergunto: você tem ideia de como entra comida na minha casa? Tem 4 anos, meu pastor, irmão Pedro, que eu não pago verdura. Alguém se converteu na minha igreja e disse: pastor, a partir de hoje eu quero dar a verdura da sua casa. Aleluia! No primeiro mês a minha despesa baixou em 1.000 reais de verdura. E até hoje, tem 4 meses. Sabe o que essa irmã tem hoje? Um mercado que vale mais de 1,5 milhão de reais, que há 4 anos valia 300 mil. Será que Deus abençoa quem oferta? E agora até me perdi o que eu ia falar. Aí eu cheguei no mercado e fui pagar a conta. Levei 8 mil, porque pensei que a conta estava nos 8 mil. Ela somou, deu 6.500. Falei: sobrou 1.500. Eu estava pensando onde eu ia gastar. Ela somou 6.500, pastor. Eu fui e dei para ela. Falou: pastor, a senhora do mercado, pastor, não sei porquê, mas eu queria te dar uma oferta. Eu falei: não se sinta constrangido. Por que você está com vergonha? E ela pegou 1.000 reais e me entregou. Não deu 2 horas depois que eu dei os 100 reais para aquele casal lá no mercado. Porque eu não ensino oferta na minha igreja, você trazer na igreja somente, não. Aqui Deus mandar você trazer na igreja, você traz na igreja. Mas aqui Deus mandar você entregar em qualquer lugar, qualquer pessoa, para crente, não crente, para bêbado, para drogado, para noiado, para vagabundo, para qualquer pessoa. Dê, porque o diabo nunca vai mandar você dar, o diabo vai mandar você tomar, vai mandar você roubar. Então se você estiver passando na rua e sentir dança sapato para alguém, não tenha dúvida. Ai, quando minha cabeça é repreendido, não tem dúvida. Porque se for do diabo, ele ia mandar você tomar o sapato do outro. Amém? Amém. Eu tenho certeza que todos aqui nesse salão já sentiram necessidade, já teve vontade, foi constrangido em ajudar alguém, em dar alguma coisa para alguém, ou uma roupa, ou comida, ou dinheiro, ou algum objeto, até mesmo um carro ou casa, sei lá, alguém foi constrangido, mas aí você não fez. Você perdeu a oportunidade de Deus multiplicar o que você tem. Mandei uma mensagem essa semana, ontem, no WhatsApp, que
O pastor estava falando de oferta no culto, e quando ele tirou a oferta, o moço começou a chorar, e depois do momento de oferta, ele veio na frente chorando, e disse: pastor, eu tenho que fazer isso, eu sinto de dar essa oferta. Pastor, mas faz muitos meses que eu estou trabalhando, eu consegui comprar uma vaca, eu fiz um propósito que eu ia comprar muitas vacas, e um dia eu ia ter uma fazenda. Eu estou falando algo verídico, não é conversa fiada não. E ele entregou a oferta de uma vaca que ele tinha conseguido comprar em muito tempo de trabalho, mas o sonho dele era um dia ter uma fazenda. Ele entregou a oferta para o pastor chorando, e o pastor disse: Deus te abençoe, e ele cumpra os teus sonhos. Ele voltou e sentou, levantou um outro irmão de lá, que todo mundo conhecia, que era um grande fazendeiro, tinha 3 propriedades na igreja, na região, e ele levantou chorando, e veio na frente e interrompeu o pastor, e disse: pastor, eu não vou embora desse culto sem eu fazer o que Deus está me mandando. O sonho daquele menino é ter uma fazenda, não é? E Deus me mandou dar uma das minhas fazendas para ele. Uma vez você leu essa mensagem? Ofertando uma vaca, quem leu essa mensagem? Eu mandei aí, ó. Olha lá, o irmão leu. Você não está nem lendo o que eu mando, né? Amado. Eu coloquei lá, ofertando uma vaca. Ei, eu já recebi imediatamente assim, resposta no mesmo dia, de 3 dias, de 5 dias. Mas tem coisa que eu estou esperando há 11 anos. Mas da minha casa que Deus vai me dar, nem meus netos vai dar quando gastar ela toda. Deus, ó, o piso vai ser tão bom que não vai desgastar em 50 anos, 100 anos. As paredes vai ser tão bem construídas que daqui 300 anos vai dizer: essa casa aqui foi do grande homem de Deus, e tomara que Jesus me leva para o céu e o anticristo fica usando ela. Porque ele vai ter que reconhecer que eu era um homem abençoado. Tem gente que é contra construir uma boa igreja. Eu não falo de construir palacete aí, mas construir uma boa igreja. Ah, para quê? Jesus vai levar a igreja, vai ficar para o anticristo. Mas o anticristo vai usar isso aqui e vai dizer assim: que tinha um povo apaixonado por Jesus, que dava tudo para Jesus, para ter um melhor para Jesus. Amém? O diabo tem que reconhecer isso. Esses caras eram apaixonados, eles davam tudo para o Senhor. Então diga comigo: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou deu seu filho ao mundo. E agora eu vou conhecer desse Deus, e eu vou sentir constrangido. Eu tenho que responder à altura, eu tenho que dar uma oferta para ele à altura. Quando eu entendo isso, eu já oferto a minha vida para ele, porque o filho ofertou a dele para mim. Eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu vou sentindo constrangido a ir além. Eu também começo a dar os objetos, as coisas. Eu não estou dizendo que você não tem as coisas, estou dizendo que você deve fazer quando o Espírito Santo mandar você. Você sabe a coisa que menos eu faço na minha igreja? É pedir oferta. Mas é difícil um culto que eu não falo de dinheiro. Eu só sei falar de dinheiro, eu só sei falar de oferta. Amém? Amém. O texto que nós lemos é uma história. Jesus foi convidado por Simão. Simão era um fariseu. Fariseu era uma religião. Nos dias de Jesus tinha 4 religiões principais: os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus. E esse fariseu convida Jesus para ir na sua casa. Jesus vai na sua casa. Naquele tempo, o sentar na mesa não era uma mesa mais alta do que esse, do que até mais baixo, no máximo 40 centímetros, 50 centímetros, e se sentava nos puffs, nas almofadas, lateral. O normal era se sentar lateralmente, sentar em cima das pernas e comer debruçado. Por quê? Porque comer era uma aliança, era uma amizade, era algo que se combinava. Jesus está ali debruçado na mesa, o Simão sentou de lá, Jesus sentou de cá, mas Simão era inteligente. Simão levou Jesus na casa dele, porque Simão queria fazer perguntas para Jesus, mas ele não podia fazer as perguntas em público, senão ia descobrir os interesses dele. E ele não podia fazer uma pergunta a um rabino, e um rabino não podia abrir a escritura em qualquer lugar para explicar para as pessoas. Você só podia abrir a escritura e discutir a escritura se tivesse pelo menos 10 judeus juntos. Bom se fossem 12, porque 12 com 10 podia se construir uma sinagoga para o estudo da Torá, abrir a Torá e estudar. Mas com 12 podia ter o rabino, podia ter o levita, podia ter os auxiliares. Então Jesus não tinha 12 discípulos, porque um ele disse que era diabo, mas Jesus andava com 12 e discípulos eram 11, porque ele podia abrir a escritura em qualquer lugar. Foi por isso que ele chamou 11 discípulos.
e Judas. Amém? E Simão disse: eu vou levar ele na minha casa, que na minha casa eu posso perguntar. Simão sentou na cabeceira da mesa e colocou Jesus na outra cabeceira da mesa, num lugar de honra. Mas Jesus chegou na casa de Simão, e Simão tratou Jesus como um homem comum. Simão não cumprimentou. O costume era ir lá fora, cumprimentar a pessoa, beijar a mão, beijar o rosto. E se ele era mesmo um convidado especial, aquele dono da casa tinha um azeite, tinha um óleo, ele vinha e ungia, lavava as mãos, os pés, beijava e ungia, como um homem muito especial, uma visita muito especial na sua casa. Simão sabia que no templo, onde se reunia multidões de pessoas, era impossível perguntar. Mas Simão sabia que na sinagoga também era um lugar de culto, e tinha um altar, e lá também era difícil de perguntar. Mas Simão também sabia que a mesa também é um altar. Então, na mesa tem menos, só vai ter 10, eu posso perguntar. Diga: a mesa é um altar. Jesus foi condenado que comia com os pecadores, porque quem come junto faz aliança. E na tradição judaica, dos rabinos radicais, se 2 ou 3 pessoas sentarem numa mesa para comer, e o assunto não tiver na Torá, que a comida é idolatria. Você comeu para encher o bucho, e Paulo disse: o vosso Deus é o ventre, você só se satisfaz com o ventre. Então a gente numa mesa para comer faz alianças. Simão levou Jesus para a casa dele. Quando eles estão lá comendo, eles estão ao redor do altar, na mesa. Jesus está deitado. Entrou uma mulher. A mulher era uma puta da cidade. Ela era uma mulher pecadora. Daquela que quando você está indo com o marido, quando ela está vindo da rua de lá, você dá para colocar o marido aqui, encosta ele aqui. Não olha não, você é desgraçado. Né? Já aconteceu isso? Não teve nenhuma mulher que você deu uma olhada no Oswaldo para ver se ele estava brincando, não. Olha, deixa. Ela era uma mulher retirada, ela era uma mulher prostituta, ela era uma mulher pecadora. Era uma mulher mal vista. Era uma mulher que nunca seria convidada para estar na casa de Simão. Porque Simão, a palavra faleceu, também tem sinônimo de separado, de um status melhor. Ele nunca ia convidar aquela mulher para ir na casa dele. Mas a mulher entrou sem ser convidada. A mulher entrou à casa sem perguntar se podia, sem pedir licença. E foi e se atirou. O texto diz que ela se atirou por trás de Jesus. Jesus então estava deitado, ou Jesus estava sentado desta forma, pelo menos, com os pés para trás. A mulher veio e se jogou por trás de Jesus. E ela começou a chorar, abraçar e beijar os pés de Jesus. A Bíblia diz, o texto que lemos, que as lágrimas caíam aos pés de Jesus, e ela lavava os pés de Jesus com lágrima, e enxugava com os seus cabelos. E o fariseu de cada mesa disse: e os outros também. Se esse homem fosse profeta de verdade, ele sabia quem é essa mulher, o que essa mulher faz. Se ele é um profeta mesmo, nunca queria deixar uma prostituta beijar ele. Ei, eu quero dizer uma coisa para você: seja humano. Abraça o ser humano dessa cidade. Não negue o estender de mão. Não negue um abraço ao pecador. Mas já teve lá na igreja, pastor, envergonhou todo mundo e foi embora. Sabe por que ele foi embora? Porque faltou amor. Ele pode não saber amar, mas a obrigação é nossa de amar a ele, de estender a mão, de abraçar. Não seja santão demais, não seja demasiadamente santo, que você não pode ir na casa do irmão, do fulano, do amigo, porque lá vai ter bebida. É só você não beber. Mas não vou lá não, porque lá ninguém serve a Deus. Eu abandonei minha família, porque todo mundo é do diabo, todo mundo é idólatra. Ei, se você não for lá e comer com ele, porque Jesus comeu com a pior raça de gente, mas você é melhor que Jesus, e quer que eles venham para a igreja. Eles vão vir para a igreja se eles vierem abraçados com você. Eles vão vir para a igreja se eles vierem constrangidos pelo seu amor. Não é pela sua dureza, não é pelo seu abandono. Não, ame sua mãe, ame seu padrasto, ame seu pai, ature eles, tolere eles, porque você tem o Espírito
Santo. Tudo que eles fizerem com você não pega, mas tudo que você fizer com eles muda. Amém? Ninguém te machuca, ninguém te ofende. Você decidiu que não vai ficar machucado, que não vai ficar ofendido. Mas toda palavra de carinho, de amor que você proferir para a sua família vai mudando neles. Amém? Eu decidi, ninguém me ofende. Nunca mais fui machucado. Tem ninguém que eu preciso perdoar. Mas o que eu falo prende pessoas. Tem pessoas que não gostam, que não vão ouvir a verdade, mas depois eles vêm atrás da gente. Senhor, você está certo. Aquela mulher abraçou os pés de Jesus e chorava e lavava. E o fariseu e os demais fariseus olhavam e diziam: ele não sabe quem é essa mulher. A mulher levantou, pegou um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra cerâmica que era trabalhada na época e feito e fazia um vaso semelhante a esses, só que era feito de pedra, tinha de todo tamanho. Aquele vaso de alabastro daquela mulher tinha um unguento dentro, um perfume. O perfume era especial. Aquele perfume valia 300 denários, 300 dias de serviço. Você sabe quanto você ganha por dia? A média? 100 reais, 3.000 reais, 300 dias de serviço, ou melhor, 100, 300, 30 mil reais, perdão, 30 mil reais. Fiz a conta errada. 300 vezes 100, 30 mil. 30 mil reais. Um ano de serviço daquela mulher. Ela pega o vaso, vai até Jesus e derrama aquele perfume na cabeça de Jesus. E ungiu Jesus todinho, o corpo de Jesus todinho. Mais de 1 litro de perfume derramou em Jesus. Mas para derramar em Jesus, ela quebrou o vaso. O vaso era adquirido como herança de família. Assim como a diadema era dada a uma moça, uma diadema de 10 dracmas era dada a uma moça virgem para o casamento. E aquilo a moça usava em todas as ocasiões especiais. E quando ela tinha uma filha mulher que ela ia se casar, era o melhor presente, o dote que a mãe dava para a filha que recebeu da mãe, aquele diadema com 10 dracmas. Também era o alabastro. Era uma peça que era passada de mão em mão, de geração em geração, porque o alabastro não era produzido no Israel, o alabastro era produzido no Egito, e o unguento era produzido na Índia. Nenhum dos dois objetos era de Israel, por isso que o objeto também tinha um grande valor. Além do objeto ter um alto preço, o produto que estava dentro era preciosíssimo. 300 dias de serviço. Quando ela quebrou aquele vaso e derramou sobre Jesus, Judas disse assim: ela podia ter dado esse dinheiro para os pobres. Sempre vai ter um Judas perto de você quando você quiser ofertar. Sempre vai ter um Judas dizendo: não, para que você vai dar isso para a igreja? Para que você vai dar isso para o pastor? Vai ser bobo. Sempre vai ter um Judas, e os Judas estão dentro da igreja. Cutuca seu irmão: você oferta ou você é Judas que se preocupa com a minha oferta? O dinheiro é meu e você está preocupado que eu dei? Moça, minha família revoltou quando eu dei a primeira casa e fui pagar o aluguel. Ficaram doidos, mas tiveram que abrir a bocona, ó, e pagar quando eu ganhei a primeira casa de oferta, a segunda casa de oferta, a terceira casa de oferta. Amém? Amém. Quando eu dei o carro ou a moto, teve gente que disse: meu filho, o que você fez? Mas 3 dias depois, quinta-feira à noite, mas quando foi domingo de manhã, os clientes iam da minha casa: é verdade, você ganhou o carro? Eu falei: tá aí, ó. Eu avisei, ó. Eu estava tão empolgado com a oferta que eu preguei dia 21 de abril de 2000 em Canarana, e lá é a minha cidade natal, onde eu cresci, morei muitos anos.
Eu disse: eu tenho tanta convicção de que Deus vai me dar um carro, que Deus vai me dar uma casa, que Deus vai me dar o que eu preciso, que Deus vai me honrar, que se Deus trouxer o dinheiro aqui em espécie, vai Reinaldo, vai na loja e compra o carro. Eu não quero. E todo mundo ficou assim. Cheguei em casa, meu pai obreiro, para crente velho, ó, disse: meu filho, fala isso não. E se não acontecer? Se não acontecer, eu vou mandar os crentes falar com Deus, porque a culpa é dele. Porque eu só preguei o que está escrito: se o homem plantar, o homem vai colher. Não está escrito, irmão Pedro? Meu pai ficou assim. Um mês depois, eu dou a moto. 3 dias depois, eu ganhei o carro. E todo mundo teve que entender que se você quiser colher alguma coisa, você tem que começar a plantar. E a semente da segunda espécie. Tem gente plantando pão francês e quer andar de avião. Se você quiser andar de avião, começa a pagar passagem de avião para os outros. Se você quiser ter um carro, começa a ofertar nessa área. Se você quer ter uma casa, oferta tijolo, cimento, oferta alguma coisa para a pessoa construir a casa dele. Se você quer roupa, então começa a ofertar roupa. Agora você quer roupa velha, começa a ofertar roupa usada. Você quer roupa nova, começa a comprar coisa nova e dá nova. Porque a semente da segunda espécie. Tem gente que ele oferta muito, mas ele só oferta porque ele não quer mais. E ele tem tudo que não quer mais. Tudo que os outros não querem mais dá para ele. A oferta, a semente da segunda, a espécie. Amém? Jesus olhou para Simão e disse: Simão, vamos conversar. Um homem vivia 50 dias de serviço, 5 mil reais. 5 mil reais. Mas o outro, Simão, devia 500 dinheiro. 500 dias de serviço. Mas o Senhor chamou os dois e perdoou os dois. Vocês estão perdoados. O Bruno, você me devia 50, está perdoado. O João Vitor me devia 500, mas você está perdoado também, João Vitor. Jesus disse: Simão, o Senhor perdoou a dívida de 50 e a dívida de 500. Ambos. Quem você julga, Simão, que ama mais o seu Senhor? Simão ficou pensando igual você está pensando agora. Simão pensou. Simão se julgou. Disse: o meu irmão aí, essa que está aí nos pés dele, você tem uma dívida grande. Você deve demais. O tanto que essa mulher já prostituiu, o tanto que essa mulher já pecou. Ela é a que deve 500. Eu que devo 50. Mas eu estou apertado, porque quem mais é perdoado, mais ama. E Simão ficou, Jesus responde, Simão. Simão diz: eu julgo que quem mais foi perdoado, mais ama. Jesus respondeste bem, Simão. Eu entrei na tua casa, você se julga que não me deve nada? Eu cheguei aqui, você não me deu o ósculo santo, você não me beijou, você não lavou os meus pés, porque você julga que não me deve nada. Você não ungiu a minha cabeça, porque você se julga que não me deve nada. Mas essa mulher, eu cheguei aqui, ela está lavando os meus pés com água, beijando os meus pés, não é a minha face. E ela não ungiu a minha cabeça, ela me ungiu com o corpo todo. Por isso eu te digo, Simão, quem mais é perdoado, mais ama. Amém? Amém. Você entende assim? Aquela mulher devia 500. E Simão devia 50. A mulher foi embora. Jesus disse: o teu pecado está perdoado. Mas ela só tinha 300 para pagar a conta. Presta atenção aqui. A mulher devia 500 e Simão devia 50. A mulher tinha um perfume que valia 300. Como é que a mulher foi embora perdoada? Eu vou explicar agora. Aquilo que ela tinha para entregar em material,
ela entregou os 300. E o resto da dívida, pastor, como é que a gente paga? Ela pagou adorando a Jesus. Amém. Vou explicar de novo. Existe uma dívida que você vai ter que trazer em espécies. Existe uma dívida que você vai ter que repartir ela em material. Existe uma dívida que eu tenho com Deus de gratidão, que eu vou repartir a minha roupa, eu vou repartir os meus calçados, eu vou doar, eu vou ofertar, eu vou ser generoso, eu vou ser bom, eu vou fazer caridade, eu vou trazer meus dízimos, eu vou trazer minhas ofertas, eu vou trazer as minhas primícias, eu vou vir ao culto. Mas isso só paga uma parte da dívida. E a outra parte, pastor? Você paga em adoração, você paga em louvor, você paga em culto, você paga em dança, você paga com palmas, você paga com júbilo, você paga com louvor, porque a dívida você vai pagar. Mas eu já sou crente, vou no culto, faço tudo direitinho, por que eu tenho que dar dízimo? É porque você tem uma dívida. E o amor de Deus nos constrange. Amém? Posso ir mais um pouquinho? Amém. Então vamos entender 3 elementos do culto que esta mulher usou no culto. Primeiro elemento: quando a pessoa era importante, ela dava as mãos e os pés, e toda casa tinha um servo que vinha e lavava os pés do visitante. Mas quando a pessoa era importante, a visita era importante, Maurício, Flávio. quando a visita era importante, o proprietário, o titular da casa, é quem ia lá lavar os pés, lavar as mãos. Então o primeiro elemento de um culto é água. Diga água. Água. A água, ela serve para limpar as mãos. Ela tem o poder de trazer pureza, limpeza. Nós temos uma água no nosso culto. Jesus diz: vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Culto tem que ter palavra, culto tem que ter limpeza, culto tem que tirar o macuco, tem que tirar a sujeira, tem que limpar. Não, aquele pastor fala muito duro. Não é se ele falou duro ou se ele é amável, é se ele está falando a palavra de Deus. Aceite e receba a palavra de Deus, porque é ela que nos limpa. Amém? Amém. Culto sem palavra não funciona. Não, nosso culto é só cantar. O negócio de nós é jovem, o negócio é só de pular. Ok, existe o tempo da adoração, existe o tempo do louvor, existe o tempo da celebração, mas tem que ter palavra. Hoje nós estamos vendo um monte de movimento. Vamos lá, quem vai ter lá? Show gospel, 2 horas de pula-pula, 3 minutos de conversa, todo mundo pula, mas ninguém põe a boca no chão. Eu gosto de ir numa igreja. Hoje eu gostei de uma coisa aqui. Eu ajoelhei, quando eu olhei, estava todo mundo ajoelhado. E a presença de Deus é o que faz você pôr o rosto no pó, não é o que faz você tirar o pé do chão. E continua no pecado. Eu quero ver você descer, esfregar a cara na poeira e continuar a mesma pessoa. Eu quero ver você descer e se arrepender ao ponto de clamar a Deus, de pôr o rosto no pó e dizer: Deus, muda a minha história, e você continuar a mesma pessoa. Então não pensa que os movimentos que está tendo no Brasil tem alguma coisa boa. Não, tem muito pouca coisa boa, porque movimento não traz quebrantamento, mas arrependimento traz quebrantamento e vai gerar um avivamento, uma transformação na sua vida. Amém. Amém? Amém. A água tem dois tipos de água. Tem água viva e tem água morta. A água morta você encontra por aí, nas cisternas, nos poços, nos riachos, nas caixas, nas torneiras. É água morta. Mas água viva, onde que se encontra água viva? E eu não estou falando daquela água viva do mar que queima, que lá é um vegetal. Eu estou falando da água viva. E para dar o culto não é água morta. Jesus que é água viva. Se não tivesse lavado as mãos de Jesus, tinha lavado com água morta. Se não tivesse lavado os pés de Jesus, tinha lavado com água morta. Mas a mulher chegou lá e lavou com água viva. Ela lavou os pés de Jesus com lágrima. Eu tenho que buscar a Deus com tanta intensidade até que eu derrame as minhas lágrimas, porque chorar
chorar não é que agrada a Deus, é que chorar coloca você numa condição aonde Deus te ouve. Amém, Deus. Que entre da água morta e água viva, Deus não quer a água morta, Deus quer a água viva. E se a sua oferta for aceita, Deus se volta para você. Sabe como é que alguém se mantém fora do pecado? Porque quando a gente pega, a gente chora, a gente grita, a gente lamenta para sair do pecado, né? Sabe como é que se mantém fora do pecado? Quando você chora, você grita, você lamenta para não entrar no pecado. Você sabe que o pecado já te contaminou. E você pagou um grande preço para sair do pecado. Você chorou para sair da prostituição. Você lamentou para você sair do lesbianismo. Você clamou a Deus para você sair das drogas. Agora, continue a clamar, continue a gritar, continue a buscar, continue até aí as lágrimas. Eu choro, mas não volto para o pecado. Amém. Esta água tem valor. Amém? Diga água viva. Água viva. E água morta. E água morta. A água viva é aquela que sai do interior. E Jesus disse: olha, se eu te der, se você beber, mulher, da água que eu lhe dou, se eu te der, mulher, você beber desta água, esta água vai formar um rio no seu interior, que esse rio vai fluir para a vida eterna. Amém? E quem está cheio da palavra, quem está apaixonado por Jesus, quem ama Jesus de verdade, ele busca, ele adora com intensidade, até ter água viva. Eu ia para o culto, tinha tanta vontade de chorar, tinha gente que não chorava, eu orava com... Depois eu enxugava. E eu não entendia, irmão Pedro. Aí eu passei a ficar no mesmo lugar, até gerar quebrantamento. Cantar a mesma canção. Se eu cantasse aleluia, eu chorava. Então eu só cantava aleluia. Eu levantava de madrugada e ficava cantando aleluia, 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 Aleluia. 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 Aí eu continuava: Pai Santo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Meu irmão, eu te amo. Eu cantava o nome dos meus inimigos. Fulano de tal, eu te amo. Aleluia, aleluia. Aí eu ia orar, aleluia, aleluia. Eu já misturava catarro com lágrima e passava na testa, e esfregava no chão. E eu lembrava. Mas eu levantava dali, cada dia eu me sentia uma pessoa diferente. Aí eu ia orar e eu não conseguia chorar. Então eu falava tudo que precisava rapidinho. E eu começava a orar o martírio de Jesus. Olha só o que Deus me deu. Eu começava falando: Jesus, o Senhor foi enviado à terra, o Senhor nasceu no ventre de Maria, o Senhor nasceu, o Senhor cresceu, o Senhor foi com 12 anos no templo, o Senhor apareceu com 30 anos na beira do Jordão, foi batizado por João, depois o Senhor foi para o deserto, Jesus. E eu ia contando a história para ele, como se ele não soubesse. Jesus, o Senhor foi levado no deserto, nós ficou 40 dias de jejum por minha causa. O Senhor foi tentado por Satanás, mas o Senhor não cedeu. Ele ofereceu pão, o Senhor não aceitou. Ele ofereceu glória, o Senhor não aceitou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não aceitou. Por isso nós estamos salvos hoje. O Senhor foi levado à cruz, foi condenado. O Senhor era justo, mas bateram no seu rosto, lhe cuspiram, lhe chamaram de falso profeta, disse que o Senhor não era o filho de Deus, lhe corrigiram com a corda, lhe bateram, o Senhor rasgaram as suas costas, lhe amarraram no tronco, colocaram uma coroa de espinho, bofetearam o seu rosto, colocaram uma cruz pesada nos seus ombros, levaram para a cruz, para o Monte Gálgota. Quando pegou lá, levantou a cruz, o Senhor ficou ali, furaram o seu lado. Irmão, eu começava a falar isso, e daqui a pouco eu já estava desmanchando a chorar. O que é a comunhão? O que é a intimidade? O mais importante não é o que você fala. O mais importante é você estar com Ele, na presença dEle.
E eu lavava os pés dele, lavo até hoje, todos os dias. Tem dia que eu vou para a oração assim meio distraído, falo um monte de coisa do meu entendimento. Eu percebi que eu não chorei. Até hoje, faz 22 anos que eu conto o martírio para ele. A pessoa que mais já contou da morte e ressurreição de Jesus fui eu, para Jesus mesmo eu conto. Toda madrugada, e a presença de Deus vem sobre as nossas vidas, e eu posso regar os pés dele todos os dias com as minhas lágrimas. Água viva, amém? Amém. Diga um elemento do culto. O segundo elemento era o óleo. Ela usou um unguento, ela usou um perfume, é o símbolo do azeite, o símbolo do Espírito Santo. Esse unguento era usado de 4 formas. Quando o sacerdote ia ser ungido, ungia a orelha direita, ungia o polegar da mão direita e ungia o polegar do pé direito, e ungia a cabeça. Era um azeite. O fariseu ia apenas ungir a testa. A mulher veio e ungiu Jesus o corpo inteiro. Ei, quando você for dar algo para Deus, não dê o pior. Um dia eu tinha uma cachorra chamada Ziba. Eu coloquei o nome da cachorra de Ziba por causa de um personagem bíblico chamado Ziba, que foi muito covarde com Mefibosete. Ele tentou trapacear Mefibosete e colocar Mefibosete para Davi matar, para ver se ele ficava com as posses de Mefibosete. Mas Deus providenciou e poupou Mefibosete por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas. E eu coloquei o nome daquela cachorra de Ziba. Apesar de que o personagem da Bíblia é um homem, mas caiu bem na cachorra, né? A cachorrinha era bonita, ela era meio misturada a pitbull, um negócio assim parecendo salsicha, mas não era salsicha, e não era pitbull, e era toda listradinha, chamava Ziba. E eu não queria que ela parisse, e eu apliquei injeção para ela não criar. E eu não sabia que a injeção produz câncer no animal. Então, os seios que ali criam glândulas, essas glândulas infeccionam e vira câncer. E ela estourou aquelas glândulas para fora, assim, a barriga dela ficou parecendo uma roseira, cheia de feridas. E eu gastei R$80 naquele tempo, que um salário era 70 o RV. Eu gastei 80 o RV com a cachorra. Eu disse, olha, não vai gastar mais dinheiro. E eu deixei essa cachorra lá. Meu irmão ficou com dó, e meu irmão gastou mais 140 o RV, 2 salários. Nós gastamos mais de 3 salários. Se fosse hoje, mais de R$2.000 no tratamento da cachorra. E não tinha jeito. Eu disse, ela vai morrer porque ela não tem fé, eu já orei, ela não quer ser curada. E a cachorra não morreu. Mas poucos dias depois, um irmão da nossa igreja, a mulher dele era mais de 20 anos crente, ele não se convertia, e ela lutando e orando, ele teve um AVC, e ele foi levado para uma cidade vizinha, e feito o tratamento, e ele se salvou, mas ele precisava fazer todos os meses fisioterapia, e eu era o tesoureiro da igreja, então tirou a oferta. Eu tinha no bolso naquele tempo 130 e poucos RV, que eu ia pagar telefone, ia pagar água, ia pagar mercado, ia pagar um monte de coisa. Não ia sobrar muita coisa, mas para mim não dar oferta, eu ficar sem dar oferta, eu tirei 5 RV para ofertar. Por que eu dei os 5 RV? Porque eu era o tesoureiro, eu sabia que era difícil entrar uma nota de 5, aonde tem uma nota de 1, de 50 centavos, de R$2. Eu vi que 5 está ótimo, maravilha. Nesse tempo eu tinha 2 programas de rádio. Eu fazia um programa de rádio de manhã e o outro à tarde. E eu tinha anunciado, era o 12º dia, eu ia falar sobre o 12º mandamento. Eu falei isso só para fazer os crentes ficar curiosos, porque a gente sabe que quando se fala em mandamentos, se pensa em 10 mandamentos. Eu disse, eu vou fazer uma série de programas aqui, nos próximos 12 dias, eu falarei sobre os 12 mandamentos de Moisés. Só para fazer o povo ouvir o rádio. E aí, o 11º dia, eu falei sobre o amar a Deus sobre todas as coisas. E o 12º dia era amar o próximo como a si mesmo. Porque nisso se resume toda a lei e os profetas e os mandamentos. Então, eu comecei a falar sobre amar o próximo. Pedro, você precisa ter uma compaixão pelo seu semelhante. Pedro, você precisa ter sensibilidade. Você precisa ver a dor, a necessidade e estender a mão. Pedro, irmão fulano, irmão Betão, Deus está no nome dos irmãos da igreja do rádio. Irmão, você tem que ter compaixão. Você tem que amar. Você tem que estender a mão. Você tem que ter compaixão do pobre, do necessitado, do órfão, da viúva. E fui falando, você tem que amar. Você tem que amar. E amar é servir. Você tem que
servir, você tem que dar, você tem que vestir, você tem que alimentar, você tem que calçar, você tem que dar moradia, e tem que amar, e tem que amar. E o Espírito Santo gritou comigo: e acima? Uma voz dentro de mim gritou dentro de mim, meus irmãos: e acima? Eu gaguejei. Cuida dessas crianças aí para mim, irmão, que na minha igreja não tem essa paciência toda, não. Está gritando mais do que eu. Separa elas, por favor. E aquela voz gritou dentro de mim: e acima? Eu engasguei, comecei a querer chorar. E eu fiz sinal para o sonoplasta da rádio jogar um hino lá, porque eu não dava mais conta de pregar. Comecei a chorar e deixei pagando o hino, não dei aviso, não dei nada, e saí uns minutos antes de terminar o programa. E eu fui indo para casa, eu parei na beira da avenida da minha casa e chorei muito. Deus tem misericórdia de mim, me perdoa. Sabe por quê? Porque eu gastei 80 o RV com a cachorra, meu irmão gastou 140, nós gastamos 220 o RV com o animal, e na hora de dar a oferta com o irmão eu dei 5 RV. Deus me perdoa, a partir de hoje nunca mais eu vou ofertar desse jeito, eu vou ofertar com a nota maior. E fiz um monte de propósito. Eu disse: eu vou chegar em casa, eu sei o que eu vou fazer. Eu cheguei em casa e eu contei minhas roupas. Eu falei: Rosana, conta as minhas roupas, pega a metade melhor e a metade inferior, eu vou dar a parte melhor. Dei os calçados, dei as roupas, dei todos os objetos dentro da minha casa, tudo que eu tinha comprado antes de ser crente, que não tinha sido com dízimo, que não tinha sido santificado, tudo que não era limpo na minha casa, eu peguei tudo, comecei a dar para as pessoas: guarda-roupa, sofá, geladeira, coloquei a mão no meio da roupa, os planos para carregar, cama, tudo. E fiz uma campanha na minha cidade. Eu saía 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, eu tomava no banco, então eu tinha acesso a muitas pessoas. A pessoa vinha e disse: olha, estou precisando eu quero que você me doa roupas usadas, calçados usados, tudo que você não estiver usando, eu posso passar na sua casa, me dá seu endereço, que hora que eu posso passar lá. E eu saía com aquelas sacolas, e em 60 dias eu arrecadei na cidade a carga de 2 D10, uns 4 ou 5 mil quilos de roupa. Contei para minha mãe o meu propósito: eu vou amar as pessoas mais do que os animais, eu vou amar as pessoas mais do que coisas. A partir de hoje eu vou ser diferente. E minha mãe chamou uma dúzia de costureiras da igreja, e nós entramos e fomos para um assentamento onde tinha 500 famílias sentadas. E minha mãe ficou lá, a pastora Rosa Moura e as outras pastoras, que eram tudo costureiras, elas ficaram lá por mais de 30 dias. Então marcava o dia, agendava com a família daquela, a pessoa vinha para cá, aprendia a remendar uma roupa, e pegava uma roupa e desmanchava, se não cabia, apertava, emagrecia, desmanchava uma calça, fazia um short, fazia uma saia, e elas costuravam para aquela família naquele dia. Eles podiam escolher o que eles quisessem naquele monte, e levavam o que precisava. E um dia, ou meio-dia, numa dúzia de pastoras, umas o pastor Oswaldo conhece, que é mulher de Deus demais. Sabe quantas almas nós ganhamos naquele lugar? 30 dias depois foi implantada uma igreja lá no assentamento, com 2 cargas de roupa que eu ajuntei de bicicleta numa rua, porque eu sabia que Deus ama mais pessoas do que coisas, ama mais pessoas do que os animais. E eu decidi que eu também ia amar mais do que eu estava amando. Passei a servir mais a partir daquele dia. Amém? Amém. Então o óleo era para ser colocado na orelha, no polegar da mão direita, no polegar do pé direito e na cabeça do sacerdote. Era onde se ungia com azeite. O fariseu, se era importante a visita, ele ungia a testa de Jesus. E ele nem fez isso, mas a mulher ungiu Jesus todo. Não deu o pior, deu o melhor para Deus. Amém? E o terceiro elemento do culto é o beijo. Antes de eu falar do beijo, eu vou falar uma coisa que eu lembrei. Você sabe o que é ingratidão? É a pessoa não ser agradecida. Pastores, levanta as mãos. Ele faz assim. Vamos ficar de pé. De novo tem que ficar de pé. Vamos dar a sua opinião da geração? A questão da iniquidade. Não levantar a mão por causa do peso da iniquidade. Você lembra disso? Lembro e ensino isso. Sei que é isso. Mas eu quero falar agora da ingratidão. Porque a indisposição para o culto
Aquela pessoa que fica sempre do mesmo jeito, nunca tem uma expressão. Lá no mundo ele pulava, dançava, gritava, brigava, batia, apanhava, bebia, dava tiro, tomava tiro, ele fazia de tudo. Aí vem para a igreja, que na igreja é assim. Vamos cantar? Vamos orar? Vamos levantar a mão? Vamos pular? Vamos dançar? Isso é iniquidade. Você precisa se livrar do pecado que está te prendendo, te causando esse peso, essa canseira. Você não consegue se expressar para Deus, é o que o pastor Oswaldo falou. Mas sabe o que é ingratidão? Ingratidão é quando o ministro de louvor ou o pastor diz: vamos levantar as mãos. Aí você faz assim. Ei, tem gente que daria tudo na vida para levantar a mão mais uma vez. Tem gente que daria tudo para ter as mãos. Daria tudo para voltar aos movimentos do seu braço, da sua mão. E eu com as mãos limpas não consigo levantar. Sabe o que é ingratidão? É dizer: vamos ficar de pé. E a pessoa continua sentada. Vamos dobrar o joelho. E a pessoa acha que não deve dobrar os joelhos para Deus. Mas existe alguém que daria tudo para ficar de pé mais uma vez. Pelo menos um único dia na vida, se ele pudesse ficar de pé, ele daria tudo que ele teria. Amém? Amém. Então não seja ingrato. Divida o que você tem, reparte o que você tem, doe o que você tem, oferte o que você tem, sacrifique o que você tem, devolve a Deus o que Deus te deu, porque isso faz bem. Isso entra para o relacionamento com Deus. Terceiro elemento do culto: o beijo. O beijo é uma cordialidade entre amigos. Quando eu nasci, a região que eu cresci, 2 homens não se beijavam. E eu tenho dificuldade até hoje. O Oswaldo chega ali, aquele bigodão vem raspando a gente assim, e quer beijar no beijo. É que eu sou goiano, do interior, comedor de abóbora, pé rachado, grosso, igual parafuso de patrola. Não é bem assim não. O cara me beija assim. É a primeira vez que eu estava pregando num culto e um homem levantou de lá e veio e disse: eu posso te abraçar, pastor? Eu falei: pode. Ele me abraçou e tacou um beijão de cá, e beijou de cá, e beijou de novo, e beijou de novo. E mano, foi de cantinho. Mas essa barreira precisa de quebrar, porque o beijo é cordialidade. O beijo tem uma ação de carinho. O beijo tem uma expressão de amor. O beijo tem a expressão da honra. Hein, pastor? É a respeito da barata que você falou. Só vai vencer permitindo. Não, mas hoje pode beijar. Ó, puxa. Pode beijar, já tudo pescoço. Pode beijar. Eu virei beijoqueiro. Não sou de beijar todo mundo, principalmente mulheres que são da minha idade ou mais nova. Dificilmente eu beijo. Se for menino, eu taquei um beijão nessa morena aqui, ó. Chegou espetacular. Mas não foi de todos que eu beijei. Por quê? A minha era mais nova do que meu filho caçula. Existe um senso de cuidado. Ah, mas você é tão carnal assim. Não é por carnalidade, zelo. Então o Bruno vem cá, eu dou um abraço aqui, aperto ele aqui, não tem problema. Dou um beijão legal, não há problema nenhum. Agora uma moça, eu já abraço diferente. Ei, chega de cá. Por quê? Agora minhas moças não. Eu que amassei os peitos delas abraçando. Nenhum marmanjo até hoje ela sentiu necessidade. É o pai que amassa. Não é com maldade, não é com fornicação, não é com pecado. Mãe, abraça seu filho, esfrega ele nos teus peitos, no amor lá. Agora esfrega ele aqui, ó. Esquenta ele lá, que a malandra não vai abraçar ele não. Papai, pega a sua filha no colo. Minha filha tem 24 anos. É eu chegar e ela senta no meu colo. Eu abraço, eu beijo, porque ela precisa de ter a presença de um mastro na vida dela. E se ela não estiver em casa, ela vai achar na rua o primeiro malandro, vai fazer o chacote dela e vai levar. E o outro vai ficar bravo. Vai bravo porque é besta. Amém? Eu sou o provedor, eu sou o mastro da minha casa, eu sou o homem da minha casa, eu sou o pai da minha casa, eu sou a mãe da minha mulher e pai dos meus filhos. Então o que os meus filhos precisam, eu que dou. Precisa de carinho, precisa de abraço, precisa de beijo, precisa de atenção, precisa de diversão, precisa de distração. Tudo isso é papel da gente. Não, mas eu dou a comida e dou a surra, tá bom demais.
Pois ela vai achar lá fora quem dá um abraço, quem dá um carinho, quem dá um beijo, quem dá atenção, quem dá diversão, e vai deixar o velho em casa com o beijão caído, ó, tchau, tchau. Sem grossa, né? O beijo era dado de 3 formas: para o rei, o sacerdote e o profeta. Entre 2 pessoas, o beijo era dado de igual para igual, o beijo era dado no rosto. Então eu encontro eu e o pastor Oswaldo, 2 sacerdotes, nós nos beijamos, temos a mesma estatura espiritual, nós nos beijamos no rosto. Mas eu encontro o meu pastor, que é maior do que eu. Agora eu já não beijo o rosto, agora eu já beijo as mãos. Por quê? Porque do comum para o profeta, o beijo é na mão. Mas se eu chego no rei, agora o rei eu não posso beijar de igual para igual e nem as mãos. O rei está sentado no trono, eu tenho que me dobrar e beijar os seus pés. O fariseu não considerou Jesus como um sacerdote, não lhe beijou o rosto. Não considerou Jesus como um profeta, não lhe beijou a mão. E se ele fosse profeta mesmo, ele sabia que essa mulher quem era. Não está escrito? E o sacerdote e o fariseu não beijou Jesus, porque ele não viu em Jesus o Rei dos Reis. Mas aquela mulher que não vivia em sinagoga, que não vivia no templo, que não servia a Deus, que só vivia no pecado, quando olhou para Jesus e disse: esse homem é diferente, esse homem é mais do que um sacerdote, esse homem é mais do que um profeta, esse homem é mais do que um rei, esse homem é Rei dos Reis, e eu vou beijar os seus pés. Cabecinha erguida, está aí. Ei, o sumo sacerdote é o dono dessa igreja. Ei, você vem para cá e não se curva, não dobra a coluna, não dobra serviço, não se rende, está aí sempre emburradão. Ei, Jesus Cristo é o espírito da profecia, e se o profeta dos profetas é o dono dessa igreja. Você vem para cá, você não se dobra, não põe o rosto no pó, não dá um beijo nele, não reconhece a autoridade dele. Você tem que fazer isso aos governantes terrenos. Então reconheça que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e é o dono desta igreja. É por isso que o culto tem que ter água, tem que ter óleo, tem que ter um beijo. Eu tenho que adorar em espírito, alma e corpo. Melhore seu culto, porque o culto é uma oferta. Culto é o que eu dou, não é o que eu recebo. Culto é o que eu ofereço, não é o que eu venho buscar. Vamos no culto que Jesus vai te abençoar. Não, você não vai no culto, nem precisa do culto para ser abençoado. Se você é o homem de Deus, ora para a pessoa. Isso não está dizendo na igreja. Cura lá, e se ir curar os enfermos, expulsar o demônio, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Não, traz para a igreja. Para a igreja não é lugar de trazer ninguém. Na igreja é lugar de eu vir trazer alguma coisa. Quanto está a sua dívida? Quanto é que ele te perdoou? Irmão, se eu passar o resto da minha vida de joelho, de boca no pó, adorando a Deus, ainda vou entrar no céu por causa da graça. Não foi porque eu paguei a conta. Se eu não continuar doando e ofertando tudo que Deus colocar na minha mão, e passar a vida sem ter para amontoar, sem juntar riqueza, ainda assim eu não consigo anuir 1 milímetro dos meus pecados arrumo a santidade. Então eu vou continuar sendo um ofertante. Eu vou ofertar o que é palpável, e eu vou ofertar o meu culto ao Senhor. Amém? Há muito mais aqui, mas não tem jeito de a gente continuar não. Outro dia a gente continua. Amém? Porque aí eu como eu não vou deixar marcado no outro dia. Amém? Deus abençoe você. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar por você. Eu quero abençoar a sua vida.